Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre cálculo estequiométrico. O assunto hoje é sobre reações sucessivas. As reações sucessivas são aquelas reações que ocorrem em duas ou mais etapas. Na formação do ácido sulfúrico, nós podemos observar que essa reação ela ocorre em três etapas. Na primeira etapa, nós temos a formação de dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre ele é consumido na segunda etapa, levando à formação do trióxido de enxofre, que, por sua vez, é consumido em uma terceira etapa, levando à formação, portanto, do ácido sulfúrico. Porém, em exercícios que retratam cálculo estequiométrico, é necessário a determinação da equação global, que nada mais é do que a soma das reações intermediárias. Então, quando nós somamos essas equações intermediárias, nós vamos obter a equação global. A equação global ela vai ser determinada da seguinte forma. O que foi produzido na primeira etapa está sendo consumido na segunda etapa, portanto, eu vou cancelar. O que foi produzido na segunda etapa está sendo consumido na terceira etapa, portanto, eu vou cancelar. As substâncias restantes são as substâncias que formam a minha equação global. Portanto, na primeira etapa eu tenho enxofre mais O2. Na segunda etapa eu também tenho a presença de oxigênio. Percebam que aqui eu tenho 1 mol de oxigênio e aqui eu tenho meio mol de oxigênio, certo? Então, 1 mais meio, 1,5, certo? 1,5 nós vamos descrever na forma de fração 3/2, mais a molécula de água, levando à formação, portanto, do ácido sulfúrico. Nessas etapas, é perceptível que todos os coeficientes estequiométricos já estavam balanceados. Antes de promover a equação global, é necessário que você verifique se as reações estão balanceadas. De acordo com o exercício pede para que nós determinamos a massa de ácido sulfúrico produzido a partir da queima de 2 toneladas de enxofre. Então, eu estou relacionando enxofre com ácido sulfúrico. Como a reação já está balanceada, eu sei que eu tenho uma reação na qual, a cada 1 mol de enxofre consumido, nós temos a formação de 1 mol de ácido sulfúrico. Bom, como eu vou trabalhar em massa, é necessário que eu faça a conversão de mol para massa. De acordo com os dados do exercício, a cada 1 mol de enxofre, eu tenho 32 gramas. E a cada 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho a presença de 98 gramas. O exercício pede, portanto, a quantidade de ácido sulfúrico X obtidos a partir de 2 toneladas de enxofre. Bom, eu não fiz a conversão aqui pelo seguinte motivo. X vai ser igual a 2 toneladas vezes 98 gramas dividido por 32 gramas. Eu vou cancelar as unidades de grama e vai restar apenas tonelada. Portanto, X vai ser igual a 2 vezes 98, 196, dividido por 32. Portanto, a quantidade de enxofre produzido vai ser 6,125 toneladas. Bom, então essa foi a quantidade de ácido sulfúrico produzida. Num próximo exemplo, nós visualizamos o seguinte. O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumida na produção de 1 tonelada de ferro. Portanto, eu devo calcular a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. O carvão nada mais é do que a estrutura do carbono. Importante analisar: carbono, 2 oxigênios, 1 carbono, 1 oxigênio. A reação não está balanceada.
Na segunda etapa, 2 ferros no reagente, 1 ferro no produto. Então, é necessário promover o balanceamento. Se eu tenho 2 ferros no reagente, coeficiente estequiométrico, aqui passa a ser 2 e aqui passa a ser 1. Eu tenho 4 oxigênios no reagente e 2 oxigênios no produto. Porém, se eu colocar um 2 aqui, eu não vou conseguir balancear a quantidade de oxigênios. Então, como é que eu tenho uma maior quantidade de oxigênios, eu vou jogar um 3 aqui. Bom, fiquei com 3 carbonos, jogo um 3. 3 carbonos, 3 carbonos. 3 vezes 2 oxigênios, 6 oxigênios no produto. 3 oxigênios com mais 3 oxigênios, 6 oxigênios no reagente. Bom, foi consumido 3 mols de monóxido de carbono. Portanto, eu preciso produzir também 3 mols de monóxido de carbono. Então, o meu balanceamento aqui vai ser de acordo com a quantidade de monóxido de carbono que está sendo consumida na segunda etapa. Então, 3 carbonos, 3 carbonos. Eu tenho 3 oxigênios, então 3 sobre 2, 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. A partir disso, eu posso determinar a minha equação global. Bom, a equação global nada mais é do que a soma das substâncias que restam. Então, vou cancelar monóxido de carbono com monóxido de carbono. Nós temos 3 carbonos mais 3 sobre 2 O2 mais o trióxido de ferro, que é o Fe2O3, formando 2 ferros mais 3 mols de CO2. Equação global devidamente balanceada. Qual é a relação que nós temos? Carbono para ferro. Eu sei que a cada 3 mols de carbono são produzidos 2 mols de ferro. Porém, o exercício está trabalhando com a relação massa. Como não tem nenhum dado no exercício a respeito das massas molares, é necessário consultar a tabela periódica. Consultando a tabela periódica, eu verifico que a massa do carbono é igual a 12 gramas por mol. Estou multiplicando por 3, porque aqui nós temos 3 mols. A massa do ferro é 56 gramas, porém vou ter que multiplicar por 2. 3 vezes 12 é igual a 36 gramas. 2 vezes 56 é igual a 112 gramas. Então, eu tenho a seguinte relação estabelecida. A cada 36 gramas de carbono queimado, eu tenho a formação de 112 gramas de ferro. Portanto, se forem produzidos 1 tonelada de ferro, qual a quantidade de carbono consumida? X. Então, aqui nós temos X, que é igual a 1 vezes 36, 36, dividido por 112. O meu X ele vai ser equivalente a 0,321 toneladas. Lembra, cancelei grama com grama, restando apenas tonelada. Só que o exercício pede o meu resultado final em quilogramas. Eu sei que a cada 1 tonelada eu tenho 1000 gramas. Se eu tenho 0,321 toneladas, o valor de X vai ser equivalente a 321 quilogramas de carbono consumido. Bom, em um próximo caso, nós analisamos que essa reação ela ocorre em apenas 2 etapas, certo? Então, nós temos 2 etapas do processo. Na primeira etapa é formado hidróxido de cálcio. Foi formado 1 mol de hidróxido de cálcio. E na segunda etapa estão sendo consumidos 3 mols de hidróxido de cálcio. Portanto, para igualar essas quantidades, para que eu possa promover o cancelamento, eu vou multiplicar a minha primeira etapa por 3. Então, eu vou ter 3 CaO
que é o óxido de cálcio, mais 3 águas, que estão formando 3 mols de hidróxido de cálcio. 3 mols de hidróxido de cálcio, vou apenas repetir a segunda etapa, mais 1 mol de sulfato de alumínio, forma, portanto, 2 mols de hidróxido de alumínio, mais 3 mols de sulfato de cálcio. Determinando, portanto, a equação global do processo. Vamos somar as duas etapas. Cancelo os 3 mols de hidróxido de cálcio com os 3 mols da primeira etapa. Portanto, não consigo cancelar mais nada. A equação global vai ser definida como 3 mols de óxido de cálcio mais 3 mols de água, mais 1 mol de sulfato de alumínio, formando, portanto, 2 mols de hidróxido de alumínio, mais 3 mols de sulfato de cálcio. Bom, de acordo com o exercício, ele pede, se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 gramas de óxido de cálcio originarão quantos gramas de sulfato de cálcio? Bom, então eu vou relacionar óxido de cálcio com sulfato de cálcio. A cada 3 mols, eu tenho a formação de 3 mols de sulfato de cálcio. Como o exercício está trabalhando na relação massa, eu vou ter que determinar qual é a massa molar do óxido de cálcio. Cálcio vale 40 e oxigênio vale 16. Portanto, o óxido de cálcio equivale a 56 gramas por mol. Então, aqui eu tenho 3 vezes 56 gramas. E do sulfato de cálcio? O cálcio vale 40, o oxigênio vale 16 vezes 4. Por que 4? Porque nós temos 4 átomos na estrutura. E o enxofre, ele vale 32. Fazendo o cálculo, nós encontramos 136 gramas por mol de sulfato de cálcio. Portanto, eu vou fazer 3 vezes 136. O exercício fala, a cada 28 gramas de óxido de cálcio, quanto em massa será produzido de sulfato de cálcio? Então, foi determinada a minha relação estequiométrica. Posso cancelar esse 3 com esse 3. De 56 para 28, eu estou dividindo por 2. Portanto, para determinar meu x, basta eu pegar os 136 e dividir também por 2. Portanto, o meu x vai ser igual a 68 gramas de sulfato de cálcio. Bom, espero que tenham aproveitado. Até a próxima.